capítulo 19, versículos 16, até o capítulo 20, versículo 16. Uma leitura extensa. Vamos prestar atenção na leitura da palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é a palavra de Deus, texto da nossa pregação nesta tarde calorosa aqui em Colombo. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o contexto dessa nossa passagem é quando o Senhor Jesus ele está saindo da região de Cafarnaum
e ele atravessou o Jordão e está atravessando aquela área chamada de Pérea para chegar até Jerusalém. E como nós temos aprendido nas pregações passadas, Jesus Cristo ele está na rota da cruz. Ele está indo para Jerusalém para lá ser entregue às autoridades do seu povo, para estas autoridades negá-lo como o Cristo, entregá-lo aos romanos, para ser crucificado, ser ressuscitado no terceiro dia, assumir a sua posição à destra do céu depois da sua ascensão. E logo depois, o contexto parece dar essa impressão a nós, que o Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou como o rei que disse que aos filhos da aliança, os filhos dos crentes, pertence-lhe o reino dos céus. Depois dele apresentar a posição privilegiada dos filhos dos crentes, como nós vimos na pregação passada, dos versículos 13 até o versículo número 15, parece que um certo jovem, uma pessoa de muitas riquezas, uma pessoa que era um dos principais do povo de Israel, chega até Jesus. O versículo número 16, ele vai nos mostrar essa verdade. E eis que alguém, diz Mateus, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mateus ele é muito mais simples, ele fala de alguém. Porém, quando nós vamos ler as passagens paralelas em Marcos e em Lucas, nós iremos aprender que este homem não era um simples alguém. Esse jovem, na verdade, ele era um homem principal da sociedade dali daquela região. E ele era um homem muito rico, como nós aprendemos no versículo 22. E ele não somente chegou até Jesus, mas Marcos ele descreve que este homem se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus. Isso mostrando uma posição de reverência, uma posição de adoração até. Algo que Jesus de modo nenhum reprovou-o por isso. Porque Jesus ele entendia nesse momento muito claramente que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E o texto nos diz que aquele jovem, que era um homem principal do seu povo, uma pessoa importante do povo de Israel, que se ajoelhou e se prostrou diante do Senhor, ele tinha uma pergunta fundamental, uma pergunta que é, eu acredito, a pergunta mais importante de nossas vidas. Que pergunta era essa? Aqui eu já li: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta dele se direcionava para saber como ele poderia ser salvo. Agora, um detalhe: ele tinha a compreensão, ele tinha um entendimento, ele pensava, ele achava que esta vida eterna, ela poderia ser alcançada por alguma obra que ele pudesse assim fazer. Porque veja, o texto ele diz: que farei eu de bom? Notem que esse conceito de uma salvação meritória, uma salvação baseada no mérito de nossas obras, não é um conceito de hoje. Se você perguntar a muitas pessoas, até ditas cristãs, se elas vão ao céu, como elas vão ao céu, como elas vão herdar a vida eterna, muitas, quase a totalidade delas, vão chegar para você e vão dizer: se eu for bom, se eu fizer boas obras, se eu fizer caridade, se eu ajudar, se eu não for tão pecador como fulano de tal, como cicrano, como aquele ladrão, aquele político ladrão, ou como aquela prostituta, ou como aquela velha fofoqueira ali da esquina, eu irei herdar a vida eterna. Esse conceito tinha na cabeça daquele jovem, apesar da pergunta muito importante que ele estava fazendo. Ele estava fazendo a pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Todos nós devemos estar preocupados sobre a vida eterna, sobre a salvação. E todos nós, um dia na vida, possivelmente nos preocupamos de como nós podemos herdar a vida eterna, a salvação. E possivelmente nós, de alguma forma, por ignorância ou por falso ensino, podemos chegar a uma ideia errônea de que podemos alcançar a salvação por algo de bom que praticamos. Aquele jovem tinha esse pensamento. E aquele jovem, como diz os outros evangelhos, tanto Marcos como Lucas, ele chegou a Jesus, reverenciando Jesus, e ele querendo saber o que ele de bom poderia fazer para ser salvo, e chamando Jesus de bom mestre.
E notem que no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo, ele responde esse jovem. Agora ele responde esse jovem fazendo uma pergunta. Isso é modo muito peculiar dos mestres. Ele pode responder você perguntando algo a você para lhe ajudar a pensar. E Jesus faz isso. Jesus ele pergunta: por que me perguntas acerca do que é bom? E parece que não tem conexão com o resto da sentença, porque ele diz: bom só existe um. Só tem conexão quando nós entendemos as outras passagens. Aquele jovem, ele estava aqui perguntando o que era bom, beleza, isso está certo, está no texto, mas ele vinha com aquele conceito de que Jesus era bom, o bom mestre. E de fato Jesus é o mestre bom, ele é o mestre próprio, ele é o mestre de excelência. E por isso tem conexão quando ele diz: bom só existe um. Porque nas outras passagens Jesus Cristo disse: bom é o Pai. Não que ele fosse ruim, não, de modo nenhum. Mas o Pai, ele é a fonte de todo bem. O Pai é de onde vem de nós tudo aquilo de bom e de bem para as nossas vidas. O Pai é aquele que chega até transformar aquilo de ruim que acontece em nossas vidas em nosso bem. E por isso nós confessamos isto. Nós confessamos esse Pai providente que transforma até mesmo os males que Ele nos manda nessa vida em bem para nós. E por isso que eu e você podemos adorá-lo, mesmo quando estamos passando por provações, mesmo quando estamos provando coisas ruins em nossa vida. Nós podemos olhar para o nosso Deus e dizer: tu és bom, papai. Tu és bom, Abba. Aquele jovem recebeu essa pergunta de Jesus para que ele ficasse suspenso naquilo que ele perguntou sobre o que de bom ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus ele continua no versículo de número 17 e ele diz: se queres, porém, entrar na vida aqui como sinônimo de vida eterna, de salvação, guarda os mandamentos. Será que isso era novidade? Não, porque todo o povo de Israel, como era a prática da igreja no Antigo Testamento, todo israelita estava todo sábado, que era o antigo dia de descanso da antiga aliança, na sinagoga ouvindo Moisés, ouvindo a lei de Moisés, os ensinos do Pentateuco. E o ensino do Pentateuco, lá em Levítico capítulo 18, versículo 5, nos mostra quando Deus ele estabelece o pacto com o seu povo. Levítico 18, versículo de número 5, 18, 5. O Senhor, ele estabelece como meio de vida a obediência estrita aos seus mandamentos. Isso para levar o povo não à vaidade, mas levar o povo a confiar que a justificação é somente pela graça de Deus e não por obras. Mas o povo deveria viver como povo da aliança, os estatutos e mandamentos do Senhor. Veja, em Levítico capítulo 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Veja, Jesus ele fala, voltando lá para o capítulo de número 19, Jesus ele fala algo que era muito conhecido por Israel. Todo Israel sabia muito bem que dentro da aliança de Deus, do pacto, Deus estabeleceu seus estatutos, seus mandamentos, suas leis, e o povo de Deus assim deveria viver. Por esses estatutos, por esses mandamentos, por esses decretos do Senhor revelados na lei. Aquele jovem sabia disso. Jesus estava dizendo a ele: você quer entrar na vida eterna? Então obedeça estritamente os meus mandamentos. E não são poucos mandamentos, né? Se você pega a Bíblia, você vai pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, o quanto de mandamento tem ali. São centenas e centenas de mandamentos que o Senhor Deus prescreveu. E aquele jovem, homem rico, principal do povo, ainda instiga Jesus com a pergunta: porque são tantos mandamentos, Senhor? Ele poderia estar pensando assim: quais? Veja o versículo número 18. E ele lhes perguntou: quais mandamentos? Ajude aí, Senhor, por favor. Quais deles? Ele sabia que ele cumpria mandamentos, mas quais mandamentos ele poderia fazer para que assim fizesse o bem e pudesse herdar a vida eterna? Jesus ele vai citar a segunda tábua da lei.
Nós pela manhã hoje lemos os 10 mandamentos, como é prática do nosso culto. E nos 10 mandamentos, você sabe, eles são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua, ela revela os nossos deveres diretos para com Deus. Não terás outros deuses não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, santifique o meu nome, guarde o meu dia de descanso. As 4 primeiras tábuas. E essas 4 primeiras tábuas se resumem em um só mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento da lei. E a segunda tábua da lei se refere aos mandamentos que estão diretamente ligados à nossa responsabilidade. É o honra teu pai e tua mãe, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo e tudo que nela existe. Então, o que Jesus ele faz aqui? Por algum motivo que nós não podemos de fato dizer precisamente o porquê, o motivo, Jesus ele vai para a segunda tábua da lei. E ele cita de cabeça isto. Ele cita o 6º mandamento, não matarás. Depois o 7º, não furtarás. Depois o 8º, o 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás o falso testemunho. Ele não cita a cobiça. Ele cita o 5º mandamento no final: honra teu pai e a tua mãe. E ele cita o resumo dessa tábua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando isso. Esses são os mandamentos que aquele jovem tinha como resposta: quais? Isso talvez mostre que naquele coração havia um mau entendimento da justificação diante de Deus. Naquele coração havia um conceito de que eu poderia fazer algo de bem para poder ser salvo, ter a vida eterna. E se você não compreende, não conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse bem, a doutrina da salvação que é exposta nessa escritura, você vai achar que Jesus está colaborando com esse pensamento errado desse jovem e desse homem rico. E não é. Porque foi Jesus que, pelo seu Espírito, pois ele é Deus também, inspirou Moisés. Ele conhecia a lei mais do que ninguém. Ele abriu o seu ministério expondo a lei de forma tão maravilhosa, como por exemplo ele dizendo que caso eu somente me irá sem motivo contra meu irmão, se eu citar uma palavra ofensiva com o objetivo de feri-lo, eu estou matando, assassinando o meu irmão. Se passa uma mulher bonita e eu a desejo sexualmente, eu estou caindo em adultério contra ela. Então ele conhecia bem a lei, não a letra da lei somente, mas ele conhecia o espírito da lei. E ele sabia muito bem que ninguém poderia se justificar diante de Deus, por meio da observação estrita da lei. Porque a santidade expressada na lei exige de nós perfeita obediência. Obediência no pensamento, obediência nas ações, obediência no coração que se mostra em nossas atitudes. Deus não aceita uma obediência menos do que isso, uma obediência perfeita. Jesus sabia disso. E Jesus assim não estava colaborando com qualquer conceito de salvação por meio de boas obras. Jesus está colocando aquele jovem diante da lei, a lei que manifesta a nossa miséria, a lei que nos faz calar a boca diante de Deus, a lei que nos condena, porque a lei nos foi dada não para justificação, mas a lei nos foi dada para que avultasse o pecado e toda a boca ficasse calada diante de Deus e todos os homens fossem culpados diante do Senhor, sem justiça própria, porque a justiça de Deus é perfeita. O Senhor Jesus, ele citou os mandamentos, e parece que a ficha não caiu na cabeça daquele jovem. Sabe quando a gente está falando uma coisa tão óbvia, a ficha não cai? Parece que foi assim com Jesus. Porque veja, o jovem ele replica, ele responde a Jesus como se fosse argumentando: tudo isso tenho observado, ou seja, tenho guardado, que me falta ainda? Veja, ele está dizendo: rapaz, Senhor, isso aí eu tenho que guardar? Eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca furtei ninguém.
Eu nunca falei mal e nem dei falso testemunho do tribunal diante de ninguém. Lembre-se do Salmo 15, o homem justo, segundo o Salmo 15. Eu nunca fiz isso, Senhor. Eu honrei meu pai e minha mãe. Eu os amei, eu fui paciente com eles. Eu estou amando o próximo como a mim mesmo. Veja, esse jovem ele tinha um pensamento apenas externo, possivelmente. Ele se achava que ele alcançaria já a vida eterna por esses bens cometidos, praticados. Mas Jesus, que é Deus, estava vendo aquele jovem. E nós aprendemos na citação dos outros evangelhos que Jesus chegou a amar esse jovem. Jesus o amou. Jesus olhou para ele, Jesus viu a ele, viu de fato a pobreza de entendimento que ele tinha da lei, que ele se achava que ele poderia ser justo diante de Deus, porque vida eterna não tem a ver com obediência estrita, com obediência externa, obediência externa diante dos homens. Nós podemos até sermos bem, nunca termos matado ninguém, nunca termos traído nosso cônjuge ou fornicado, nunca termos de fato furtado, nunca termos dado falso testemunho, sermos bons filhos. Nós, diante dos homens, podemos ter uma vida dessa, e com certeza nós temos. Mas diante de Deus, quem diante de Deus nunca se irou e jogou uma palavra ofensiva contra o seu irmão, ou contra a sua esposa, ou contra o seu marido? Quem diante de Deus pode dizer: eu nunca olhei com um olhar cobiçoso, impuro para a mulher do meu vizinho, ou para a minha colega do trabalho, ou até mesmo o meu patrão? Quem diante de Deus pode chegar e dizer que cumpre perfeitamente a lei do Senhor? Quem? Se alguém levantar a mão aqui, pode baixar, porque é mentiroso. Ninguém. Diante de Deus não há um puro sequer. Nem os anjos são puros diante do Senhor. Nem o céu dos céus é puro diante do Senhor. Ele é santíssimo, 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 santíssimo. Aquele jovem não caiu a ficha. Ele estava se confiando naquilo que ele havia feito de externo. Ele poderia ser, ele não estaria, talvez ele não estivesse mentindo aqui, externamente. Então Jesus olhou aquilo e foi no coração para desmantelar a autossuficiência daquele jovem em relação à salvação. Como o Senhor ele é bom, como o Senhor ele nos traz a realidade, como o Senhor ele nos despe de nossa justiça humana que satisfaz os nossos olhos e o nosso coração. E isso é uma bênção para nós. Veja, Jesus Cristo vai a ele e diz: se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser completo, se queres ser maduro, vai e vende os teus bens. Ele estava querendo saber que bem ele precisaria fazer para ser salvo. Vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Deixar bem claro, o Senhor Jesus Cristo ele não é comunista, muito menos socialista. Porque os únicos comunistas e socialistas que são pobres e nem amam a pobreza são aqueles que são vítimas de governos socialistas e comunistas. Porque os líderes desses governos são os mais ricos de toda a terra. Só vê as riquezas que existem, que tem esses ditadores. Inclusive um proto-ditador que está preso aqui em Curitiba. Nós podemos ver aqui o Senhor desmascarando e tirando o conceito errado de doutrina de salvação que esse homem tinha. O Senhor vai no ponto dele, porque o Senhor não é contra a riqueza. Deus, ele enriqueceu Abraão. Deus, ele enriqueceu Jó. E depois de provar Jó, ele enriqueceu Jó 2 vezes. Deus, ele tinha como homens que serviam a ele
Nicodemos. Deus ele tinha mulheres ricas dentro da igreja, como por exemplo Lídia. 1 Coríntios capítulo 1 mostra que o Senhor ele não escolheu muitos daqueles que são de nobreza, ricos, mas escolheu ricos. O Senhor ele não tem pobreza, não tem problema com riqueza. O Senhor é que dá a riqueza, Ele que faz o rico, mas é Ele também que faz o pobre. Pobreza não é virtude espiritual, como a igreja muitas vezes interpretou incorretamente na Idade Média, achando que você fazendo um voto de pobreza, você estaria em uma posição melhor diante de Deus. Isso é balela, conversa fiada, doutrina de homens. Mas o problema desse jovem é que esse jovem de fato não estava cumprindo nem a primeira tábua da lei e nem a segunda tábua da lei como ele estava pensando. O texto nos diz que ele, depois de ouvir essa palavra do Senhor, ele ficou muito triste e ele se retirou, e ele fez isso porque ele era dono de muitas riquezas, de muitas propriedades. Então notem, meus amados irmãos, aquele homem que estava tão interessado em saber o que de bom ele poderia fazer para ser salvo, quando o Senhor disse: abandone a sua idolatria pelos seus bens, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aquele jovem mostrou a quem de fato ele queria obedecer. Ele queria obedecer a si mesmo. Você se desprender de bens para poder seguir Jesus, você se desprender de bens vendendo tudo e entregando aos pobres para depois seguir Jesus, isso seria a maior prova se aquele jovem de fato estava interessado pela vida eterna, pela salvação. Se aquele homem era um verdadeiro regenerado, um eleito do Senhor, para poder seguir Jesus entregando tudo, como aconteceu com Pedro, com André. Eles tinham uma pequena empresa de pesca lá na região da Galileia, e eles deixaram a rede e eles foram seguir a Jesus, como Mateus, que era um funcionário público, um coletor de imposto, ganhando muito dinheiro, deixou tudo aquilo e foi seguir a Jesus. De fato, uma das maiores provas, se você é um filho de Deus, é seu desprendimento das coisas materiais para seguir Jesus. É quando você mostra que não existe outro Deus na sua vida. Porque a riqueza ou as posses, de fato, elas são deuses para nós quando nós caímos na idolatria da avareza. Avareza é idolatria, a Bíblia fala. Aquele jovem, ele mostrou isso. Ele de fato caiu, ele tropeçou na lei. Jesus assim mostrou que ele não poderia ser justo diante de Deus por meio da observação que ele achava estar de fato observando. Que ele achava que era cumpridor diante de Deus dos mandamentos. Não, no seu coração ainda havia reservas para seguir a Jesus. Ele não abandonou nada, pelo contrário, ele deixou tudo e saiu triste. O ego de pessoas que têm muitas posses é um grande Deus para estas pessoas. Não que pobres não tenham ego. Sim, pobres têm ego, porque são seres humanos, pecadores. E olha que tem às vezes muito mais pobres orgulhosos do que muitos ricos que nós podemos conhecer. E na pobreza, imagine se fosse rico, se tivesse 2 pares de sapato, o que seria? Não pisaria no céu, queriam pisar nas nuvens. Mas aquele jovem saiu, e o que aconteceu? Isso deixou os discípulos muito estupefatos. Porque a partir do versículo 23, Jesus ele vai mostrar a impossibilidade de salvação aos homens, mas a possibilidade de salvação que é coisa de Deus. Ao homem é impossível ser salvo, especialmente se esse homem for rico. Mas a Deus nada é impossível, incluindo a salvação de ricos, de pobres e de qualquer pecadores.
Veja, o versículo 23, então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Veja, as riquezas, aqueles que amam riquezas, porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz, não vá com essa, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a avareza. Mas o dinheiro não. Dinheiro é solução muitas vezes, mas não o problema. O problema é o nosso coração, é a idolatria. Então veja, Jesus ele mostra muito claramente, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, que é o reino de Deus. E ele usa um tipo de parábola, ele fala é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Praticamente é impossível. E parece que essa mensagem de Jesus foi bem entendida pelos apóstolos. Porque veja o versículo número 25. Eles ficaram maravilhados com essa palavra, eles ficaram perplexos com essa palavra. E eles chegaram a dizer a Jesus: Jesus, se for assim, olha, quem pode ser salvo? Se um rico não pode ser salvo, quem poderá ser salvo? Porque, claro, se associava muito riqueza com salvação. Porque a lei de Deus prometia prosperidade, embora que prosperidade não seja riqueza material, mas satisfação em primeiro lugar, aquilo que Deus deu a você. Os discípulos concluíram dessa forma: não vai ter ninguém que seja salvo. E Jesus chegou no ponto para falar a verdade que ele queria dizer. Ele queria mostrar que salvação é algo impossível, não só a ricos, mas a homens. Você não tem poder em você mesmo para ser salvo ou salva. Salvação é uma obra exclusiva, unilateral, que vem somente de Deus. Só Deus opera e tem o poder de salvar pecadores. Porque eu e você, em nós mesmos, amamos a nós mesmos, amamos os nossos pecados, amamos as nossas posses. Essa é a realidade do nosso sentimento, amor por nós mesmos. Jesus chega no ponto, e Jesus ele olha para os discípulos e diz: isto é impossível aos homens. Veja, versículo número 26. Isto que ser salvo é impossível aos homens. Parece que tem crentes que não leem o que Jesus fala, ou pior, tem pessoas que não creem naquilo que Jesus diz. Porque tem pessoas que creem que o homem pode se salvar por si mesmo. Salvação não é o homem ajudando Deus a salvá-lo. Em outras palavras, o homem salvando a si mesmo. Salvação é impossível, o Senhor está dizendo, impossível ao homem. Mas ela é possível a quem? A Deus. Veja o texto. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo, incluindo a salvação. O Deus que criou tudo do nada é o Deus que pode regenerar pecadores que estão mortos e não querem nada com Deus. Por natureza corrompida, sua vontade não deseja Deus, porque é escrava dos seus pecados e escrava de Satanás. Sua mente não pensa as coisas de Deus, porque é incapaz de pensar as coisas de Deus e não quer as coisas de Deus. Os seus desejos são corrompidos, porque a sua natureza é corrompida. É impossível essas pessoas serem salvas, como era impossível a mim ser salvo por mim mesmo, e você ser salvo ou salva por si mesma. Mas para Deus isso não foi impossível, tanto que eu e você, pela graça de Deus, estamos aqui adorando em espírito e em verdade. Pedro, que era o mais afoito, o mais ousado, afoito é lá no Nordeste, aqui é ousado, né? Ele era o mais impetuoso. Ele vai logo fazendo uma pergunta, parece uma criança, né? Veja a pergunta 27.
Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Que será, pois, de nós? De fato, eles deixaram, eu já falei a vocês. Pedro e André deixaram a sua empresa de pesca. Filipe, Bartolomeu e Companhia Limitada deixaram seus afazeres no campo. Mateus deixou sua coletoria. E assim, cada um deixou a sua subsistência para seguir Jesus. Jesus não retruca isso. Jesus não nega isso. De fato, eles haviam deixado. Isso era a graça de Deus na vida deles. O que é que vai acontecer conosco? E olhem que, como nós já aprendemos nas partes passadas, que os discípulos eles não estavam compreendendo ainda a posição que Jesus tinha, eles não estavam compreendendo ainda a cruz de modo perfeito, a obra de humilhação perfeita de Jesus para nos levar à glória. Eles ainda estavam pensando em quem seria maior nesse reino. Jesus não repreendeu nesse momento, mas eles tinham uma visão ainda que precisava ser aumentada, ampliada. Jesus não diz a eles, deixe de ser interesseiro, não. Jesus reconhece que eles deixaram, porque de fato eles deixaram tudo. E aí o Senhor, Ele vai falar as recompensas, primeiramente dos seus discípulos, e depois as recompensas que é prometida a cada um de nós, que deixamos tudo por Jesus, os galardões graciosos. Veja, Jesus Cristo Ele vai dizer, versículo 28, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, está falando vós, os discípulos que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, quando chegar o novo céu e a nova terra, essa regeneração aqui que está sendo falada é a transformação cósmica que nós sofreremos. Quando o Senhor Jesus, Ele rasgar esse céu, quando Ele vir trazer o seu governo perfeito e seu juízo, Ele julgar vivos e mortos, Ele restaurar toda essa terra, fazendo novo céu e nova terra, onde habitarão a justiça. Nessa regeneração que toda a criação está esperando, quando acontecer isso, o Filho do Homem, que é Ele mesmo, o Messias, o Cristo, quando Ele se assentar no trono da sua glória, quando Ele chegar naquela posição de exaltação plena, quando o Senhor Deus colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos e nossos inimigos, então a recompensa, o galardão gracioso do Senhor para com seus discípulos é que eles serão governantes sobre a igreja em glória, porque o texto nos diz, vós aceitareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os discípulos poderiam estar certos que não seria em vão todo o trabalho, todo abandono por amor a Jesus, porque eles sentariam em tronos. Quando você lê Apocalipse 4:4, você vai ver que lá no céu, Apocalipse 4:4, existem 24 tronos. Alguns comentaristas falam que isso é a completude da liderança dos eleitos na eternidade. Aqui fala de 12 tronos, e quando fala de trono em julgamento, pode ser muito bem para governar, porque o rei, ele governava, e como governante ele julgava as questões dentro da igreja, do Estado de Israel. Lembre-se, por exemplo, de Salomão, quando Salomão teve que julgar aquela questão das duas senhoras sobre um filho. O rei, ele julga, ele põe as coisas em ordem, ele julga. E 12 tribos de Israel, nós podemos entender bem que não se refere à nação de Israel, mas se refere ao Israel de Deus, a igreja em sua completude. Se refere à igreja eleita do Senhor, que é constituída de judeus e de gentios em Cristo Jesus. Este é o grande Israel de Deus. Os apóstolos, eles estarão ali corregendo com Cristo. Cristo dará essa honra ao lado dele. Lembre-se que há pouco mais adiante e antes, não é? Os discípulos, no capítulo 18, eles estavam querendo descobrir quem será o primeiro entre nós, quem é o mais importante entre nós. Lembre-se disso, capítulo 18.
E Jesus chamou aquela criancinha e disse: quem se fizer como essa criancinha, este é o maior no meu reino. Aqui nós vemos que dentro do reino dos céus, quando nós falamos nesse contexto aqui, lá na terra restaurada, haverá posições dentro desse reino. É Jesus que está dizendo isso aqui. E essa posição de honra estará com os apóstolos. Eles governarão junto com Cristo as 12 tribos, ou seja, a igreja eleita do Senhor. Isso era para os discípulos, mas para mim e para você, para mim e para você que sofrerão ou possam estar sofrendo por causa do amor de Jesus, nós não ficaremos sem galardões e sem bênçãos, a começar nessa vida aqui e na eternidade se seguindo. Veja, versículo número 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, o que é que acontecerá? Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Marcos vai dizer, aqui nessa terra já começa a receber essas bênçãos. Se a perseguição bate em sua porta e você não nega Jesus e perde tudo que você tem, o Senhor lhe estimula a ver o galardão da herança que você terá na eternidade. Se aquilo que você tem e deve ser deixado é sua casa, se por causa do amor de Jesus você tem que deixar a sua irmã, os seus irmãos que tanto você ama, ou as suas irmãs que tanto você ama, se por causa do amor de Jesus você tem que de fato deixar seu pai e sua mãe, se por causa do amor de Jesus você tem que ser separado dos seus filhos, se por causa do amor de Jesus você tem que deixar as suas propriedades, saiba que isto não é em vão, você receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Se você deixa Jesus por amor ao nome dele, ele estimula você a olhar o que ele por amor lhe dará. Não só salvação, isso é galardão, ele lhe dará bens. Agora note, somente Jesus, tendo consciência de que ele é Deus, ele pode dizer isso aqui para nós. Porque esse amor por uma pessoa que faz você negar a você mesmo, que faz você negar pessoas que você tanto ama por causa de Jesus, que faz você abrir mão de seus bens preciosos que você montou durante toda a sua vida, ou que você herdou, ou que trabalhou e conquistou. Esse tipo de amor que faz você negar-se a si mesmo para seguir um homem, ele só pode ser exigido por Deus. Se Jesus não fosse Deus, isso seria Jesus pregar idolatria. Mas como ele é Deus, ele pode dizer, por amor ao meu nome, se você me ama acima de você e de tudo que você tem, e de todas as pessoas que você diz amar e de fato ama, se você me ama mais do que essas pessoas, pode ter certeza que eu vou galardoar você, que eu vou dar recompensas graciosas a você. Eu sempre digo a jovens que estão passando conflitos em sua casa por causa do amor a Jesus, eu digo, você tem muitas casas, você não só tem uma casa, você tem muitas casas de portas abertas, muitos irmãos, muitas irmãs, muitos pais, muitas mães. Nunca faltará a você a igreja que é o corpo de Cristo para lhe acolher. Jesus prometeu. E aí ele vai falar uma verdade no versículo número 30. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Aqueles que se acham os principais vão ser colocados para trás, enquanto que aqueles que são colocados por última instância de importância virão para a frente.
Aquele jovem que aparentemente era um principal, primeiro dentro da sociedade, veja onde ele foi. Ele foi para o último lugar. Enquanto que aqueles de menos posse, que estavam pela graça de Deus indo ao Messias, estavam em primeiro lugar. E isto por causa da eleição e graça de Deus. Sabe por quê? Por causa da eleição e graça de Deus, porque o Senhor ele vai dar uma parábola tão interessante no versículo 20. Essa parábola toda é para ilustrar aquilo que Jesus fala no versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eu já preguei sobre as parábolas aqui, todas as parábolas de Jesus, eu vou ser bem rápido nessa parte aqui. Veja que logo depois de Jesus citar no versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, ele vai dizer, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Isso é uma parábola. E as crianças sabem aqui o que é uma parábola. Parábola é uma história com ensino dentro. Parábola é uma história com ensino dentro. Quando Jesus ele queria nos dar um ensino, ele usava um enigma, ele usava uma parábola para ele fixar em nossa mente aquilo que ele queria que nós aprendêssemos. E assim ele fez, ele conta essa parábola do Senhor da vinha e dos trabalhadores. E a parábola é interessante, ele sai logo cedo, esse Senhor da vinha, para juntar trabalhadores para a sua vinha, para trabalharem colhendo uvas. E ele acertou com os primeiros trabalhadores uma diária de 1 denário, que era um preço pago a um trabalhador, a um jornalheiro. E o texto diz que ele saiu por diversas horas do dia. Ele saiu logo cedo, às 9 horas. Eu acho que no Novo Céu e Nova Terra não vai ter esse tipo de moto. E nem eu vou pecar em ouvir uma moto dessa. Então, ele saiu logo cedo a contratar trabalhadores por 1 denário por dia. Ele saiu à 3ª hora do dia, que no nosso relógio é 9 horas da manhã. Depois ele vai e sai às 12 horas do dia, que é a 6ª hora. Depois ele sai à 9ª hora, que são as 15 horas, versículo número 5. E depois, antes de terminar o dia, 1 hora antes de terminar o dia de trabalho, na hora 1/10, ele sai mais uma vez e ele pega mais trabalhadores. Agora o interessante que Jesus quer enfatizar, tudo por 1 denário. Aquele que começou a trabalhar desde o sol escaldante do dia logo cedo, ganhou a mesma coisa daquele que só faltou 1 hora no sol frio das 17 horas. Agora veja, Jesus ele quer enfatizar na sua parábola aquela verdade, porém os muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Porque veja, versículo número 10, versículo de número 8, ao cair da tarde disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário de 1 denário, né? Começando por quem? Pelos últimos. Começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Imagine você trabalhando o dia inteiro, aí chega um espertinho que não deu nem para suar no final da tarde, aí o administrador, o chefe que vai pagar o salário de 1 denário, chama os que estão ainda fresquinhos, sem suor e sem uma cara queimada do sol. Né? Como é que é isso? Jesus ele faz aqui chama a atenção. E aí o texto ele vai decorrer, e o texto vai mostrar que aqueles que foram contratados primeiro, eles se indignaram com a atitude do dono da vinha em pagar o mesmo aos que foram contratados por últimos. Eles acharam que eles deveriam ganhar mais do que os últimos.
Eles não ficaram só indignados porque foram chamados por últimos, sendo eles os primeiros que estavam trabalhando, mas também ficaram indignados porque aqueles últimos estavam ganhando um salário igual a eles. Eles esperavam ganhar mais. Se eu comecei de 9 horas da manhã, como eu não vou ganhar mais do que aquele que começou às 17 horas? Uma indignidade. Mas veja que salvação nunca é por obras. Veja que salvação é algo que é impossível ao homem por meio de obras, mas é algo possível a Deus e é graça. Veja como a salvação de fato é algo que é um dom gracioso que Deus dá a quem Ele quer. Porque Jesus ele vai ilustrar isso na discussão do dono da vinha com os reclamadores. Veja, versículo número 13. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, possivelmente o chefe do sindicato dos jornaleiros, a um deles, o representante, a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Não foi isso que foi combinado? Eu não chamei vocês bem cedinho e disse: eu vou pagar um denário para você, vai trabalhar? Beleza, vou. Eu não acertei isso com você? A resposta é um sim. Sim, né? Versículo 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ora, se você é o proprietário da vinha e o dinheiro é seu, quem é outra pessoa para dizer como você tem que administrar e dar o seu dinheiro? Eu sei que nós vivemos num estado socialista, e isso é normal na mente do brasileiro, que o governo tem que estabelecer o quanto, o como, o quando os patrões têm que pagar os seus empregados. Mas na Bíblia não tem isso não. O acerto era pessoal, era um denário e acabou-se. Se ele trabalhou de 9 até o final do dia, não importa. Se ele trabalhou uma só hora, não importa. É o acertado. A propriedade é santa. O dinheiro é uma propriedade, um bem móvel. Ninguém, além de você, deve dizer, claro, só Deus, mas além de Deus e você, pode dizer como você tem que pagar os seus empregados. Aconteceu aqui. É meu dinheiro, eu dou a quem quero. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Inveja da minha bondade. Agora veja o ensino da parábola, versículo 16. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parte entre colchete, em alguns manuscritos, não está nessa parte aqui. Mas é uma verdade, você encontra ela em Mateus 22, 14. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A mesma verdade. Mas veja, por que os últimos, eles são os primeiros? Porque é Deus que elege. Deus chama, ou seja, Deus ele está proclamando o seu evangelho, anunciando o seu evangelho a ricos e a pobres, a todas as pessoas. A proclamação do evangelho ela é a todos. Porém, os únicos que atenderão a esse chamado do evangelho são poucos, e são poucos os escolhidos, poucos em relação aos muitos. Então a salvação não é algo que é possível a mim e a você, como não era possível aquele jovem rico. Aquele jovem rico achava que era possível alcançar a salvação por algum bem que ele fizesse. Jesus desmantelou o pensamento errado daquele jovem, mostrando-lhe a lei. Mesmo que aquele jovem, sem convencimento dessa verdade, insistisse, Jesus ele apresentou àquele jovem a lei de outra forma. Venda tudo, entregue aos pobres o que você conseguiu de lucro com a sua venda e me siga. Aquele homem mostrou que ele de fato idolatrava os seus bens, que ele de fato não amava perfeitamente os seus próximos. O Senhor deixou muito claro isso, que era impossível ao homem ser salvo, mas é possível a Deus.
E é possível a Deus porque Ele tem os seus escolhidos. Isso não é uma doutrina inventada por nenhum homem. Isso não foi uma doutrina inventada por Calvino. Isso é a doutrina do próprio Cristo. Os últimos serão os primeiros, por causa de uma ação graciosa, eletiva do Senhor. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você deve ficar impressionado porque existem pessoas salvas, não porque existam pessoas perdidas. As pessoas perdidas vão se perder por causa dos seus próprios pecados, mas as salvas não, é graça. Se você diz que é salvo em Jesus Cristo, e você pode dizer isso, porque Jesus ele nos ensina que nós podemos ter certeza da salvação nesta vida, porque quem crer no meu nome será salvo. Se você de fato tem essa certeza em seu coração pelo Evangelho, pode ficar sabendo que isso não foi porque você escolheu Jesus, mas porque Jesus escolheu você. Você pode ter certeza que essa fé que leva você a abraçar Jesus e a seguir Jesus, a deixar todas as coisas, a perder famílias, bens e prazer, essa fé que frutifica desta forma, só pode ser um dom de Deus. Porque quem de nós vai deixar os nossos bens por causa de Jesus? Quem de nós em nós mesmos vai perder a sua esposa ou seu marido por causa de Jesus? Quem de nós vai perder seu pai ou sua mãe, seus irmãos, seus amigos por causa de Jesus? Por nós mesmos, coisas tão preciosas para nós? Ninguém. Em nós mesmos somos incapazes de amar Jesus a tal ponto, mas a graça de Deus é maior. Quando um pecador, ele sofre tais coisas por causa do amor de Jesus, pode ter certeza que ali está se mostrando a graça da eleição. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por isso que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso é uma verdade para Israel? É. Porque em primeiro lugar o Evangelho foi enviado a Israel. O Messias vinha de Israel. O Messias chegou em Israel. A pregação começa em Israel. Jesus está pregando em Israel. Ele está indo para a cruz para falar a Israel. Mas Israel o negou. E dentro do plano de Deus, não que a igreja pegou o basculho de Israel, não. O plano de Deus era salvar todas as nações. Depois de ter pregado aos primeiros, que era Israel, o Senhor enviou os seus discípulos ao mundo. Então os gentios entrarão primeiro do que muitos judeus. Isso é a graça. Então veja, você que está aí sentado ouvindo essa pregação, você pode se sentir tão privilegiado pela graça de Deus. Ó Senhor, eu te amo tanto. Porque se fosse depender de mim, eu não estaria salvo. Se fosse depender de mim, Senhor, eu nunca poderia gerar salvação, vida eterna, porque é impossível a mim ser salvo. Mas, Senhor, como Tu és gracioso, como Tu és bom, como Tu és benigno, como Tu és misericordioso. Tu me viste em minha incapacidade, na minha impossibilidade de ser salvo, e Tu me fizeste ser de último a primeiro, e isso por Tua graça. Eu não só ouvi o Teu Evangelho, mas eu atendi o Teu Evangelho. E se eu atendi ao Teu Evangelho e à Tua voz, é porque assim foi a Tua vontade, e assim Tu mostras-se aquele que me elegeu, e eu como um eleito. Esta é a declaração daqueles que compreendem o Evangelho, daqueles que, diferentemente daquele jovem rico de posses, achava que a vida eterna pode ser conquistada por algum bem. Se você compreende o Evangelho, você falará ao Senhor desta forma, e assim você mostrará em você e se revelará em você o fruto da eleição. Salvação é impossível a você, mas é possível a Deus. O ser primeiro diante do Senhor
É algo que a eleição do Senhor promove. Isso é motivo de nós o quê? Glorificarmos a Deus e adorá-lo e estar disposto a viver para Ele de todo o coração, seguindo-o, mesmo que isso, de fato, implique perda de famílias, bens e prazer, porque você ama o Senhor. E isso sabendo que este Senhor que te ama, Ele não te desamparará nunca. E no final você entrará a herdar a vida eterna, que é graciosamente dada a você e garantida a você por Cristo Jesus. Amém.